fazer um negócio bem diferente aqui. Vocês estão vendo um ferro de passar roupa aqui? Ai, Deus é maravilhoso. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela mensagem que o Senhor quer comunicar às nossas vidas. Fala conosco, Deus. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha customizar cada frase, cada palavra, Senhor Deus, cada versículo compartilhado aqui nessa noite, a necessidade real de cada filho teu, de cada filha tua. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, impactados, possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios de energia, de vigor, Senhor Deus, para superarmos todo e qualquer desafio que apareça diante de nós. Paizinho, em nome de Jesus, dá-nos força e graça. Derrama, Senhor, o seu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada palavra cresça e gere fruto que permaneça dentro de nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, eu vou começar com um exemplo aqui. Vou pedir para vocês prestarem um pouco atenção. Vocês estão vendo essa nota aqui? Ela vale quanto? Cenzão, né? Ela vale R$100. Ó, tem um irmão lá com a mão levantada já querendo a nota, né? Não vou dar para você não. Mas, vamos supor, eu pego essa nota aqui agora, amasso ela todinha, tá toda amassada. Agora nós temos uma nota aqui, toda amassada, e quanto que ela continua valendo? Tá, agora eu pego essa nota, eu amasso essa nota, porque agora ela é uma nota amassada. Vamos supor aqui que esse chão esteja sujo, ele está limpinho, o pessoal deu um grau aqui, mas vamos supor que ela está cheia de sujeira, e agora ela está agora cheia de pó, cheia de sujeira e amassada. Quanto que ela vale? Eu quero dizer que não importa como está a sua vida. Se a sua vida pode estar toda amassada, pode estar toda suja de pecado, você pode ter passado por várias turbulências, você continua tendo valor para Deus, amém? Talvez as pessoas possam até te desvalorizar pela sua aparência. Talvez você esteja e se encontre hoje amassado como essa nota, sujo como essa nota. Mas saiba que você tem valor para Deus. Ainda que as pessoas te desvalorizem, Deus sempre te valorizou. É que às vezes nós nos esquecemos quem somos. Às vezes nós perdemos um pouco, nós temos uma amnésia de que nós somos importantes para Deus. Já viu aquele filme do Jason Bourne, Identidade Bourne? Ele se esquece quem ele é. E de repente, quando ele se encontra numa situação, ele vê que ele tem várias habilidades para fazer grandes coisas. Você ainda tem habilidades para fazer grandes coisas, porque quem está em Cristo tem todas as coisas a seu favor, amém? E eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite com vocês. Porque às vezes a gente se sente como essa nota, às vezes nós nos encontramos como essa nota, e estamos longe de viver aquela vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. O que será que te levou a se sentir assim? Circunstâncias? Decisões erradas? Talvez a morte de um ente querido? Um desemprego? Um monte de coisa pode acontecer. Expectativas frustradas. Todas elas contribuem para que você se sinta amassado, amargurado, sem perspectiva. E quando nós estamos nessa condição amassada, nós temos uma escolha. Você pode escolher se sentir miserável, se sentir assim, envergonhado para o resto da sua vida, ou você pode mudar seu foco, fixar os seus olhos em outras coisas que são maiores que o seu problema e vai te ajudar você a se aproximar da presença de Deus, que é o que Ele faz de melhor, e Ele vai poder pegar a presença dEle, como esse ferro de passar roupa aqui, tirar todas as suas rugas, tirar
toda a sua sujeira com o vapor e o calor, como esse ferro aqui faz. O vapor te purifica, o vapor te nutre, o vapor remove os seus pecados da presença de Deus. A presença de Deus remove esses pecados de você. E Ele vai ajeitando e alinhando todas as áreas da sua vida. E a escolha é nossa. Eu vou me manter assim, ou eu vou me aproximar da presença de Deus, para Ele me alinhar e me deixar em perfeito estado. Mas como que eu consigo isso? Depende de onde está o meu foco. E o tema da pregação dessa noite é: onde você tem fixado seus olhos. Onde você tem fixado seus olhos? Ele determina o seu foco. O seu foco determina o seu destino. Se você estiver focado nas circunstâncias que te oprimem, você vai ficar se sentindo sempre preso como essa nota aqui, sempre amassado e amargurado. Agora, se você começar a focar em algo maior do que você será satisfeito. Olha o que diz Provérbios 13:12. A esperança que retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Muita gente foca na primeira parte desse versículo. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Eu coloquei tanta expectativa e só me frustrei. Eu aguardei tanto por uma coisa que não aconteceu. Mas o anseio satisfeito, o que é o anseio satisfeito? É quando você realmente foca naquilo que pode fazer uma diferença eterna. Ela é que? Árvore de vida. Quando você foca nos seus problemas, sabe o que acontece? Quem é que já fez aquela experiência na escola de pegar uma lupa, uma lente de aumento, colocar contra o sol e ver o que ela faz numa folha de papel? Alguém já fez essa experiência? O que acontece? Queima. Porque a lupa, ela magnifica a intensidade do calor, concentra todo o calor num ponto que você está apontando e faz com que aquilo pegue fogo. A mesma coisa é você quando você foca no seu problema. Quando você foca nas suas circunstâncias que você está vivendo momentaneamente, nos seus sentimentos que você está sentindo quando você está passando por problemas e tempestades, você só magnifica eles, você só aumenta eles. Eles ficam tão grandes que você não consegue enxergar soluções, você não consegue enxergar Jesus do outro lado do seu problema. Se quisermos ter uma vida abundante, nós precisamos de fato focar em algo que é maior que o nosso problema. E eu quero lhe dizer que Jesus é maior que o seu problema. Amém? E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer. Amém? Esse microfone está dando um chiadinho, tá? Um tim, tim, tim. Dá para trocar? Dá para arrumar? Oi. Melhorou. Se tem alguém aqui, sabe de uma coisa que eu aprendi sobre problemas? É que você pode viver uma fase de turbulência, vamos supor, você está desempregado hoje, daqui 10 anos, isso vai ser completamente irrelevante. Você vai estar em outro momento de vida. Os nossos problemas, quando eles se consertam, você não lembra mais, você vive em outro momento. Problemas vêm e vão. Se nós não mudarmos o nosso foco, eles sempre vão querer roubar a nossa paz. Porque eu percebi que às vezes você conserta o carro, termina de pagar o carro, aí queima o chuveiro. Não é assim? Aí você termina de pagar uma coisa, acontece outra, você fica doente e gasta R$200 na farmácia. A vida é assim. Problemas vão e vêm. Se nós não aprendermos a superarmos nossos problemas, a mantermos nosso foco no que realmente importa, nós teremos sérios problemas. Eles vão sufocar nossa vida e a gente vai se sentir assim para sempre. Mas não é isso que Jesus quer que a gente se sinta. Se alguém podia reclamar de problemas, era Paulo. Paulo, ele foi apedrejado. Alguém já foi apedrejado aqui? Não, né? Já? Punk. Paulo foi apedrejado. Paulo, ele foi perseguido, foi preso várias vezes. Paulo sofreu um naufrágio. O navio que ele estava naufragou, quase morreu. Inúmeras vezes, não foi só uma vez. E o interessante é que em nenhum momento ele ficou reclamando. Porque ele sabia o prêmio que estava diante dele.
porque ele mantinha o foco numa perspectiva eterna. Ele não focava no que estava acontecendo ao redor dele. Ele focava no que Deus estava fazendo nele e através dele. Toda situação tem um ensinamento de Deus. Amém? Eu vou mostrar para vocês a foto de um senhor. É um senhor que... o nome dele é Rod Harry. Ele foi uma pessoa que influenciou minha vida lá na Austrália, na igreja C3. É uma pessoa fantástica. Muito legal ele. E eu estava outro dia... ele tem quase 90 anos, esse senhor aí. Se não tem 90 já. Não sei, já tem muitos anos que eu não falo com ele, não vejo ele. Mas esses dias aí eu estava vendo o aplicativo da nossa igreja C3 lá na Austrália. Ele é membro da igreja. E lá estava o Rod Harry sentado na primeira fileira, pulando no meio do louvor. E às vezes eu vejo jovens aqui cheios de vigor, no meio do louvor fica assim. Música agitada, todo mundo batendo palma, o cara lá assim. Assim. Se você quer ver a alegria de Deus sendo derramada sobre a tua vida, tu precisa entrar no clima. E eu vejo esse senhor aí com quase 90 anos, na primeira fileira da igreja, pulando, saltando, refletindo o júbilo que ele tem por causa de Jesus. E ele foi um dos nossos professores na escola bíblica. Ele veio dar uma aula. Ele deu uma matéria muito interessante que mudou minha vida e na minha forma de tratar os meus avós e as pessoas da melhor idade. E ele falou uma coisa muito importante. Vocês sabem qual é o segredo do meu sucesso? Ele tem netos, bisnetos, a família dele é bem sucedida, ele é uma pessoa muito legal, ele foi um grande administrador, trabalhou em banco muitos anos. E ele falou assim: o segredo do meu sucesso está em Colossenses 1, abra lá sua Bíblia e grife esse versículo. Colossenses 1, se você não trouxe uma Bíblia, você anote aí para você grifar na sua casa e se lembrar dela. Tem outro microfone aqui, Rafa? Colossenses. Feito, eu sou o alfa e o ômega, que nós cantamos aqui hoje, o princípio e o fim, e quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus nos propôs uma alegria, para que nós pudéssemos perseverar os momentos que nós nos sentimos amassados, os momentos que nós nos sentimos sujos. Ele nos propôs uma alegria, para que você consiga ir adiante. O problema é onde nós temos levado o nosso foco. Quando eu foco nas minhas dificuldades, elas só aumentam. Quando eu foco em algo maior que o meu problema, elas diminuem, às vezes até se resolvem por si só. Fixe os seus olhos em Jesus e nas coisas que são do alto. Não percam as perspectivas das promessas de Deus para a sua vida. Nós temos visto uma geração muito imediatista. Nós temos visto uma geração que quer tudo para hoje. Ou melhor, para ontem. Meu filho já está assim. Hoje de manhã ele queria tapioca com ovo. Minha esposa fez o ovo antes da tapioca. Aí ela teve que ter o trabalho de lavar a frigideira para fazer a tapioca na sequência. Porque ele decidiu depois que ele queria tapioca. Aí minha esposa ainda estava lavando a tapioca. Ele: mãe, cadê minha tapioca? Está demorando muito minha tapioca. Eu quero comer, meu ovo está esfriando. Um menino de 5 anos. Filho, nós temos que aprender a esperar. E a gente tem visto cristãos hoje com essa mesma mentalidade e esquecendo de focar onde? No que é eterno. É por isso que a gente sofre tanto com a perda de alguém, porque a gente esquece de focar na eternidade. Os antigos não pensavam assim. Nós cantamos hinos diferentes do que eram os hinos antigos. Os hinos antigos tem um hino que fala: porque ele vive, posso crer no amanhã. E tem uma parte que fala assim: enquanto enfim chegar o dia do quê? O dia da minha morte. Eu estarei na glória, segurando na mão do meu Salvador.
Então a gente vê que os antigos, eles cantavam esses hinos, e esses hinos enchiam eles de esperança, eles não viam a hora de ir para o céu. E hoje a gente vê crente com medo de morrer. Cadê a sua perspectiva da eternidade? Eu conheci um pastor que ele estava comentando do vô dele. Eu falei, impressionante o meu avô. O meu avô não via a hora de partir porque ele estava com saudade do pai dele, da mãe dele, dos primos dele, que já tinham morrido antes dele. Ele falava, neto, eu estou louco para estar com Jesus, porque eu estou com saudade dessa galera toda. Estou com saudade da minha mãe, estou com saudade do meu pai, eles estão lá me esperando. E a gente perde essa perspectiva. Eu estou louco para brincar com meus avós que já se foram e estão com Jesus. Quando eu chegar no céu. Mas, dá uma segurada, minha esposa e meu filho precisam de mim. Mas é triste um cristão que tem medo da morte. Nós precisamos mudar nossas perspectivas. Quando você perde um ente querido que morre com Jesus, nós precisamos mudar nossas perspectivas. Ele está num lugar muito melhor do que nós. O próprio Paulo tinha anseio de ir para o céu. Mas ele não ia porque ele tinha uma missão ainda para terminar. Para mim é melhor que eu vá. Mas o povo ainda precisa de mim. A gente precisa ser mais dirigido e guiado pelas promessas de Deus de vida eterna, amém? Outro segredo para você não ficar assim. O primeiro é focar na eternidade. Quando você foca na eternidade, seus problemas são pequenos. Que a vida fala que o nosso tempo de vida na terra é como uma fumaça que logo se dissipa em comparação à eternidade. Deus não é homem para mentir. Nós vimos nas promessas dele em Apocalipse 21. O céu é real. Nós iremos passar uma vida eterna com ele ou longe dele. A escolha é nossa. Ele já fez a parte dele em restabelecer o nosso relacionamento com ele. Agora, aqui na terra, você pode ser assim ou retinho, passadinho, bonitinho na presença de Deus. O outro ponto para você não se sentir amassado, amargurado, é foque em resolver os problemas dos outros. Nós falamos um pouco disso no domingo passado, sobre a importância da milha extra. A gente vai disponibilizar no YouTube essa pregação, você vai poder assistir se você perdeu. Porque quando você foca em servir o próximo, você vai ver que os seus problemas são pequenos perto dos outros. E aí você ajudando o próximo, você acaba tendo força e outras pessoas virão para ajudar o seu também. Toda vez que você é generoso, doando o seu tempo, doando o seu talento, fazendo uma diferença eterna na vida de alguém, saiba que Deus é poderoso, que Ele também prometeu, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, mesmo em tempos difíceis, quando você foca em ajudar o próximo, você vai ver que Ele também vai cuidar de você, amém? E o terceiro ponto, e o último da palavra dessa noite é: não fique esperando as coisas melhorar. Você não precisa que nada externamente mude para você ser feliz. O que precisa mudar é dentro de você. E as coisas só mudam dentro de você quando você vai até a presença de Deus. Você precisa da presença de Deus para alinhar o seu coração, para alinhar a sua mente, para alinhar a sua vida. Nós precisamos do vapor e do calor da presença de Deus. Mas como que eu vou até a presença de Deus? Você não precisa esperar ela vir até você, você pode ir até ela. A primeira coisa que você deve fazer é reparar o altar. O altar é o seu coração. Houve uma época em Israel, a gente não vai ler os versículos hoje, mas você pode procurar depois e se inteirar do assunto. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, conta a história do rei, o pior rei que já existiu em Israel, que é o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. São os piores reis da história de Israel. E eram reis que
destruíram os altares onde Deus, o Deus verdadeiro que abriu o mar vermelho, o Deus que livrou o povo, que estendeu o seu com o braço estendido, tirou o povo do domínio de Faraó, tirou o povo da escravidão, que deu a terra prometida para o povo. Eles destruíram os altares e estabeleceram outros altares para cultuarem o Deus Baal e a deusa Aserá. E o povo de Israel ficou dividido. Eles não sabiam se eles adoravam o Deus dos seus antepassados ou se eles adoravam os deuses que a nova rainha estava propondo para eles. E aconteceu que Deus levantou um homem chamado Elias, o profeta da época, e ele fez um desafio: chamem os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, e nós vamos ver quem aqui é o verdadeiro Deus. E ele fez lá: montem no altar de vocês, peguem um novilho, matem um novilho, coloquem um novilho, mas não acendam o fogo. O Deus que responder com fogo do céu, esse será Deus, esse será Deus. E aí ele fez com que os 750 lá profetas lá, tivessem lá, 850, profetas lá reunidos. Eles começaram a clamar a Baal: Baal, manda fogo do céu, Baal, manda fogo do céu, mostra para esse povo que tu és forte, que tu és poderoso. E nada acontecia. Chegou da manhã cedo até meio-dia eles gritando em transe, clamando, e nada acontecia. Aí o profeta Elias foi tirar uma onda com eles: nossa, esse Deus de vocês deve estar de férias, deve estar dormindo, gritem mais alto, né? Acordem ele. Eles gritaram mais alto, começaram a se autoflagelar, se cortar com espadas para ver se chamavam a atenção do seu Deus, e nada acontecia. Chegou na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas mais ou menos. Elias falou: bom, vocês já tentaram o suficiente, parece que Baal não vai responder vocês. Agora ele começou, antes de oferecer o sacrifício dele, ele começou a reparar o altar. No versículo 30, a Bíblia fala que o altar que estava destruído, ele falou: não, eu não posso oferecer algo nesse altar, eu preciso consertar o altar. Ele pegou 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, colocou elas direitinho, montou tudo bonitinho. Quando o altar ficou perfeito estado, ele pegou o novilho, colocou o novilho morto sobre o altar e orou: Deus, mostra para esse povo que tu és Deus. Ele colocou água ainda em cima, encharcou de água 3 vezes, para que o povo realmente visse que Deus é Deus. E aí fogo veio do céu no momento que Elias clamou e consumiu todo o sacrifício, todo o novilho, e a água que estava empoçada em volta foi lambida pelo fogo. E todo o povo de Israel se maravilhou e disse: o Senhor é Deus. Talvez a sua vida esteja sem fogo. Talvez você esteja sem a chama do entusiasmo de estar na presença de Deus. Se ir para a igreja para você é um peso, se servir na igreja para você é um peso, se é difícil para você ser generoso com dízimos e ofertas, você precisa do fogo de Deus na sua vida. Isso acontece estando na presença de Deus, mas antes você precisa reparar o altar. O altar é o seu coração, e a Bíblia fala que do nosso coração fluem todas as coisas da vida. Você é o responsável por guardar ele. Você é o responsável pelo estado do seu coração. Você é o guardião dele. E nessa noite você pode repará-lo diante de Deus. Amém? Ele te ajuda. Antigamente era de costume, eles não tinham caixa d'água. Eles tinham que cavar poços e pegar água de terra para cima. E quando um povo ia conquistar o outro, eles entulhavam os poços, as fontes de água. Eles jogavam animais mortos, terra ou pedra, para que pudesse bloquear a fonte da onde brotava a água que o povo pudesse beber. Às vezes você está sentindo que não tem água em você também. Tem algo bloqueando. E nessa noite você pode desentupir essa fonte. Você pode remover essas pedras, para que do seu interior, de fato, possam fluir rios de águas vivas, como Jesus prometeu. Como que eu faço isso, pastor? É simples. A fórmula é a mesma. Oração e palavra de Deus.
Toda vez que você lê a palavra, medita na palavra, você está removendo o entulho, aquilo que está bloqueando a fonte de jorrar. Se Jesus ainda está em você, você não mandou ele embora da tua vida, ainda tem fonte em você. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa. Você precisa da presença de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho, é engraçado porque eu ouvi um testemunho do nosso pastor, o Phil Pringle, que é um homem de oração. Ele acorda todos os dias, inclusive no feriado, às 5:30 para orar. Ele entendeu a importância da oração na vida dele. Eu fiquei sabendo até uma vez que eles estavam de férias num barco e eles estavam dormindo nesse barco. Dava 5:30 da manhã, ele acordava, pegava um botezinho salva-vidas, saía do barco, saía remando sozinho para ter o momento dele de oração, e depois ele voltava para o barco, para a comunhão com as galera que estava lá. Ele não abre mão disso na vida dele. Por isso que ele é um homem extremamente usado por Deus, e a fonte flui, jorra. Quando ele começa a falar, você fica, nossa, fala mais. E ele esteve na Coreia do Sul, e ele aprendeu uma coisa muito interessante lá, que lá tem as maiores igrejas do mundo. Se você for para a Coreia do Sul, você vai ver que lá tem a maior igreja metodista do mundo, fica na Coreia do Sul. A maior igreja batista do mundo fica na Coreia do Sul. A maior igreja presbiteriana do mundo fica na Coreia do Sul. E a maior igreja de todo o mundo, que chama, eu esqueci o nome dela, mas o pastor chama Paul Young-cho, que tem 1 milhão de membros, é a maior igreja do mundo, fica na Coreia do Sul. E tem um denominador comum de todas essas igrejas. Todas essas igrejas têm uma reunião de oração às 5 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias, 5 da manhã, a metodista abre as portas, o povo vai orar. A batista abre as portas, o povo vai orar. A presbiteriana abre as portas, o povo vai orar. A igreja do Paul Young-cho abre as portas e o povo vai orar. E eles realmente vivem e têm vivido 2 Crônicas 7,14. Em época de eleição, os crentes postam tudo, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, clamar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Por enquanto, para nós, ainda é um desejo, mas para eles já é uma realidade. Porque se você olhar, o país é extremamente próspero. Nem sempre foi assim. Mas Deus ouviu do alto e começou a responder. E hoje você tem uma das maiores empresas do mundo. A LG, Life is Good, é coreana. A Hyundai está entre uma das maiores empresas do mundo, é coreana. Tem uma empresa do ramo de aço, chama Pesco, é coreana, é uma das maiores indústrias de aço do mundo. Nós temos a Samsung, também está entre as maiores empresas do mundo. A Kia Motors está entre as maiores empresas do mundo. Tem umas outras do mercado financeiro que está entre as maiores empresas do mundo. E eu creio que essa bênção, essa prosperidade, tudo isso veio porque eles são um povo de oração. O próprio pastor Paul Young-cho, ele ora de 3 a 4 horas por dia. Para nós parece uma eternidade, para ele passa assim. Porque ele aprendeu a entrar na presença de Deus. E toda vez que você entra na presença de Deus com oração, ele vem com calor, ele vem com vapor, ele te lava, ele te purifica. Eu ouvi uma frase recentemente que diz que pessoas que oram não pecam e pessoas que pecam não oram. Quanto mais de Deus na sua vida, menos tendência a pecar você vai ter. Amém? Vamos fechar nossos olhos.